né? Todos estamos tão saudosos desse contato, desse abraço, enfim, dessa conversa, desse carinho, mas o horário nos obriga a recomeçar. Eu não sei se conseguem nos ouvir lá fora, mas eu pediria ao pessoal, vamos ter o almoço ainda, todos certamente irão, depois daqui, almoçar, irão continuar um pouco essa confraternização, mas eu convido o pessoal que está lá fora para retomar seu lugar, entrar para a gente recomeçar a nossa atividade. Peço até o pessoal da Vânia, Flávia, como o pessoal está conversando muito, eu peço que feche a porta para a gente. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Jefferson, vamos formar a mesa, e assim que ela estiver indo para a mesa, a gente, né, o pessoal já está chamando. Ah, tá. Então tá bom. Então tá certo. Aí eu vou para lá também. Obrigado. De ordem do vice-diretor da Jude 5, ora presidente da mesa alta, convidamos a excelentíssima desembargadora do trabalho do TRT da Terceira Região, Rosimeire Pires, que vai discorrer sobre o tema Reforma Trabalhista, retrato de um quinquênio, comparação com a experiência espanhola. Com a palavra, presidente da mesa, excelentíssimo desembargador Jefferson Muricy, para fazer a leitura do currículo da palestrante. Em primeiro lugar, eu quero, claro, dar as boas-vindas a Rosemary. Rosemary? Não vou acertar o nome, mas, enfim, eu vou chamar de Rose. Isso. Né, já que essa mineira, não é, chegou, olha, nós precisamos, a coisa está muito séria, está todo mundo muito carrancudo, está muito formal. Eu digo, mas não se preocupe. Não, mas não se preocupe que quando eu for, na nossa hora, nós vamos dar um tom mais coloquial e seremos menos sisudos, não é? E então vou começar lhe chamando de Rose. Rose de Oliveira Pires Afonso, que é desembargadora do trabalho da Terceira Região, segunda vice-presidente do Tribunal do Trabalho de Minas, da Terceira Região, ouvidora do TRT3, diretora da Escola Judicial do TRT, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela UFMG, especialista em Direito do Processo do Trabalho pela PUC Minas e pela Universidade de Roma La Sapienza, professora de cursos de graduação e pós-graduação, autora e coordenadora de artigos e livros jurídicos. Bom, Rose, a Bahia lhe recebe com muito carinho, com muito agradecimento, não é? Você que é de Minas, da vizinha Minas, essa terra que nos encanta e nos seduz, as Gerais, enfim, eu tenho amigos queridos, lembro agora do Pepe Chaves, amigo queridíssimo lá da Gerais, enfim, e tantas outras pessoas queridas e admiradas. Seja muito bem-vindo à Bahia. A Bahia lhe abraça, lhe recebe com todo carinho. E como lhe disse, eu sou do interior da Bahia. E na Bahia, lá no interior, na minha terra, quando alguém chegava de visita na minha casa, havia quase que uma frase protocolar, que dizia, olha, faça de conta que você está em casa. Eu não vou dizer que você faça de conta que está em casa, porque você está em casa. Então, você me pediu autorização para fazer uma bagunça na minha mesa. Então, você sinta-se em casa, você está em casa, a Bahia é sua casa, faça deste espaço e deste momento o que você quiser. Você tem toda a autorização. Então, assim eu passo a palavra para a desembargadora Rose, que nos falará sobre reforma trabalhista, retrato de um quinquênio e comparação com a experiência espanhola. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada. Olha, eu quero dizer que eu estou numa felicidade tão imensa de estar nessa terra aqui, tão imensa, que a bagunça começa aí.
Eu quero pedir para, eu até brinquei com ela, a irresponsável por eu estar aqui, que é a Silvia, se você permitir, que fique à mesa. Afinal de contas, uma mulher na nossa escola judicial, eu sinto, somos todos da mesma escola. Preciso da Silvia para me dar um apoio aqui. Mas vem cá. Mas, pensei que você estava indo embora. Falei, não, mas não é assim, não. Ela fica aqui. Gente, o que acontece é que eu estou, além de muito feliz de estar numa cidade, num estado maravilhoso, que se eu pudesse, faria com que ele fosse o meu segundo estado. Só corrigindo um pouquinho o Jefferson, porque ele não conhece bem a minha trajetória de vida e nem poderia, eu sou carioca de nascimento, eu morei em Fortaleza um ano, quase 2, morei em Recife, mais 5 ou 6, e aí eu fui no início da minha adolescência lá para Minas. Por lá fiquei, lá que eu estudei o resto do primeiro grau, o segundo grau, na época era grau, e seria o magistério, e entrei na faculdade, na UFMG, onde eu fiz também o mestrado e o doutorado. A minha pós eu fiz na Itália. Mas, então, Jefferson, eu sempre digo assim, eu sou brasileira, não é? E ainda bem, com muito orgulho, porque um país enorme como o nosso, que nos permite tantas experiências, tantos lugares e tantas culturas, mas, em especial, a Bahia me chama muito. Me chama porque a Bahia foi o lugar onde, na minha adolescência, eu passava os carnavais. Salvador, Farol da Barra, subi no trio elétrico. Eu sou da geração dos novos baianos, eu sou da geração, né, do Moraes Moreira, enfim, eu adoro esse lugar, Dorival Caymmi, e a gente pode lembrar de outros baianos aqui e não parar mais falando sobre arte, né, desde Raul Seixas e passando pelas meninas aí, pela Gal Costa, e pela Bethânia, e Gil, e Caetano. Eu que toquei violão, eu fiz clássico, depois popular. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por essa terra. E é a terra de artistas. Daí o Rodolfo Pamplona para confirmar. Um cara super showman e que nos traz muita inspiração. Inclusive, eu tenho certeza que vocês sabem, os baianos são muito queridos em Minas e no Rio. E olha que são 2 estados que talvez as pessoas não saibam, mas são estados muito críticos em relação a outros povos, vamos dizer assim. Mas não há mineiro, a não ser que ele tenha tido problema com um baiano, mas não há mineiro que não elogia a Bahia. A Bahia é bom demais. Nossa, Então, eu quero agradecer muito de estar aqui. Eu estava brincando com as meninas ali na lateral, que eu estava me sentindo um pinto no lixo, mas eu falei, mas aqui não é lixo, não, me senti uma pinta no luxo. Então, é um luxo eu estar aqui. Eu espero que a gente possa aprender alguma coisinha que eu entendi que seria importante nós trazermos aqui como um debate de construção crítica mesmo. Né? Nós vimos o James falando aí sobre esses movimentos que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Quando ele falou que ia dar uma aula sobre o espírito da CLT, aí eu lembrei logo do Divaldo, e aí, mais uma vez, um baiano maravilhoso, Irmã Dulce, enfim, tudo que falam sempre vão me lembrar das personalidades que vocês têm tão fortes na nossa cultura. Eu vim com Silvia do hotel para cá, e eu molei a Silvia o tempo inteiro. Falei assim, o que é esse lugar? Aí ela falava assim, como é que é o nome daquele? Gabinete Português de Leitura. Eu falei, e esse outro lugar? Aí você me falou, a Pupileira. É isso aqui, casa. E o primeiro que apareceu lá na nossa frente, é a Polícia Civil. Tudo
me encanta aqui, tudo. É realmente um prazer muito grande, e eu imagino, então, que os colegas estejam se sentindo muito felizes de estarem se reencontrando. E isso é algo, gente, de muita importância. Eu como diretora da escola de Minas, eu preciso confidenciar que nós estamos bolando lá é muito grande, tem muitos juízes, e nós chegamos à conclusão de não fazer, foi um acerto com o coordenador, que é o Vitor Salino, de não fazermos a formação dos juízes, essa semana formativa, presencial. Então, eu acho que vocês deviam ficar assim, muito felizes com a coragem, com o desprendimento, porque é caro, não só da parte da escola judicial, na construção de um evento que acaba sendo mais complexo quando ele é presencial, como também o apoio que eu vi que a Matra está dando, através do Guilherme, né, para ter uma finalização na sexta-feira com o evento com a Matra, vocês têm mais aqui curtir mesmo, e também com o apoio que o tribunal está dando, porque eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer evento dá muito trabalho. Agora, os eventos presenciais, eles triplicam o trabalho. Então, eu parabenizo a escola, parabenizo o tribunal, parabenizo a Matra e parabenizo cada um de vocês que saiu de sua comarca, ainda que seja aqui em Salvador, e se dispôs a não só se aprimorar, como encontrar os colegas. Aproveitem imensamente esse período e saibam que eu já saio daqui com essa lição. Eu posso dizer com sinceridade a vocês que eu estou arrependida, ainda vou ver se não tem jeito de nós fazermos presencial como vocês estão tendo. Porque quando começou a apresentação, que eu vi tudo muito sério, eu até brinquei com os Jefferson, falei, mas o pessoal é assim, todo sério, aqui na Bahia, todo mundo, porque eu nunca tinha visto assim, um congresso com os juízes do trabalho. Meu primeiro congresso que eu assisti aqui era sobre múltiplos assuntos, na década de 90, se eu não estiver enganada. O único louco que eu achei assim, nossa, foi o melhor que apresentou, foi o cara que chegou, falou assim, não sei o que, da minha esposa, e começou a cantar Gonzaguinho, a declamar. E eu falei, mas o nome desse cara aí? Falei assim, é Rodolfo Pamplona. Eu falei, tá. Era o mais legal de todas as apresentações. E olha que lá tinha na verdade, eu estava acompanhando meu marido, na área de direito civil, direito privado. Rodolfo fala sobre responsabilidade civil, era alguma coisa assim. Então, me estranhou quando eu vi todo mundo entre o sério aqui e o burburinho lá no fundo. A gente que dá aula, sabe, assim, que se eu estivesse dando aula, eu falava, não vão falar, ou eu falo. Inclusive, eu vou fazer um combinado com vocês. Quando começar a falar mesmo, eu já vou ter certeza, os professores aqui vão confirmar, o Luciano, Rodolfo, que significa que houve um esgotamento da plateia. E eu não vou fazer vocês terem esse esgotamento, esse sofrimento. Eu paro, tá bom? Combinamos assim? Também queria combinar que, se vocês quiserem, ao longo, aí eu vou estragar de novo o protocolo, se vocês quiserem, ao longo da apresentação, sei lá, deu vontade, Rodolfo, Luciano, enfim, aquela menina loura que eu adoro, a Andréia, se ela quiser falar, levanta, fala, só se a escola disser que não pode, porque eu estou entendendo que nós estamos numa mesa redonda, estamos todos juntos, todos ansiosos em compreender o que está passando tão rápido para nós. Os juízes do trabalho são verdadeiros heróis, na minha ideia, não só como magistrada, mas como jurista, né, como alguém que escreve, como alguém que dá aula. Desde 2015, aliás, em 2015, eu tive um trabalho enorme na escola judicial lá de Minas. Eu não era integrante da escola, mas fui eu que organizei praticamente todos os cursos sobre o novo Código de Processo Civil. Escrevi muito sobre ele, o que para nós era um grande desafio, porque nós estamos acostumados a trabalhar na questão da subsidiariedade, mas acontece que nós tínhamos, então, que fazer o estudo que os outros tinham que fazer, os juízes estaduais tinham que fazer, e ainda buscar adaptação para nós.
Então, um trabalho super hercúleo para todos os juízes, para todos os doutrinadores também. Eu lembro que, nessa época, eu estava dando aula de processo-trabalho. Eu dava processo-trabalho, direito-trabalho e direito sindical na pós-graduação da faculdade. Então, pegava tudo, né, direito individual, coletivo e processo. E era uma aflição. Então, eu agradeço a todos os autores também que se dispuseram a contribuir. Na época, o Carlos Bezerra, o Chiave, mesmo o Manuel Teixeira Filho, são caras muito emblemáticos. E hoje eu vejo também com muita alegria vários colegas juízes, eu acho que isso a pandemia nos trouxe, que vem escrevendo. Nunca vi tanto juiz escrever, nunca vi tanto juiz fazer palestra, e não concordo de jeito nenhum com faculdades que dizem que a atividade de magistério tem que ser exclusiva de professores que não exerçam outra atividade. Eu acho que, no nosso campo, é absolutamente fundamental que haja essa vivência, essa experiência, essa sensibilidade. E é por isso até, James, que eu falo para você que, longe de mim não ser tecnológica, nós somos obrigados, é o que você falou, não tem volta. Quando eu fiz a minha tese, em 2011, eu já falava sobre a pós-modernidade, e a pós-modernidade é exatamente você virar o quadro de cabeça para baixo. A pandemia foi e revirou mais um pouco, como se fossem aqueles círculos, né, do Silvio Santos, que roda, 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 ou que fosse um círculo de cassino, e nós estamos ainda tontos. Esse sentimento de tontura, de falta de piso, daí a tal da nuvem, e isso para nós é uma angústia, mas é um desafio, e eu gosto muito de olhar por esse lado. Tem dias que a gente nunca teve tão bipolar, né? Tem dias que a gente acorda sem querer sair de casa e dizendo o que eu estou fazendo nessa profissão. Mas tem outros dias, ou logo depois, quem sabe na segunda audiência, em que a gente vê o tão bem que a gente pode fazer se dirigindo a um jurisdicionado sofrido, seja ele empregado ou empregador, e a gente vê a nossa importância. Então, eu digo que ser juiz é meio que ser mãe, é padecer no paraíso, é a dor e a delícia de ser o que é. Eu trabalho desde 13 anos de idade, eu estou com 59, eu entrei em 90, eu estou vendo que eu sou a mais antiga aqui, formei em 84, e entrei em 90, eu trabalhei com a Alice Monteiro de Barros, vocês devem ter lido livros dela, montei livros com ela, fui funcionária, portanto, em 84 a 87, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu entrei, depois eu saí, fui para uma empresa grande, que era a Mannesmann, e depois eu voltei na magistratura em 90. Então, eu sou de uma época que pegou todos aqueles estudos antigos, dos clássicos do Evaristo de Moraes Filho, Délio Maranhão, Susequim, de Pá, e depois eu peguei a Constituição, eu vi todos os substitutivos da Constituição, inclusive eu sugiro a todos que remontem as leituras do substitutivo, do projeto de Afonso Arinos, porque muito do que a gente precisa compreender hoje diz respeito às discussões que haviam lá, por que o turno ininterrupto de revezamento, por que o fundo de garantia acabando com o resto que ainda sobrava do regime de estabilidade, esse regime que nós vamos encontrar na Espanha. Por que a nossa dificuldade tão enorme de aceitarmos a Convenção 158 e a Espanha aceita e consegue flexibilizar para mais ou para menos, porque nós não aqui? Eu, de fato, eu tenho dificuldades imensas no direito do trabalho, gente, e essas dificuldades elas se tornam quase intransponíveis quando eu penso que eu tenho uma função jurisdicional, em razão do meu compromisso legal, né, ao tomar posse, de cumprir a lei. Eu acho que o juiz tem que cumprir a lei, sim, e trata de fazer a interpretação que seja cabível. Eu não sou a dona da lei. Se eu pudesse, não teria prescrição de nenhum direito fundamental, porque o direito fundamental do trabalho tinha que ser imprescritível.
Fazendo uma pesquisa, quando estava acabando de elaborar aqui o estudo, eu vi que tem um tema de repercussão no Supremo, gente, que diz que são imprescritíveis os pedidos ligados à indenização por dano ambiental. Dano ambiental é imprescritível e direito do trabalhador não é. Que fundamentalidade é essa? Que cada vez mais se afunila na perda financeira. A minha tese de doutorado, antes mesmo de eu entrar aqui, só para falar muito rapidamente, é uma tese que não afirma, nunca afirmou, que nós temos contrato de trabalho. Nós não temos contrato, porque o contrato da época de Roma, e nós somos, sim, filhos de Roma, na época de Roma, e estudamos assim, na teoria geral do direito, é aquele instrumento obtido, é aquele negócio jurídico, né? Hoje nós já corrigimos isso com o Código de 2002, em relação ao de 1916, é um negócio jurídico, não é um ato jurídico, é diferente, e o negócio jurídico em que há vontade livre e igualdade. Então, liberdade e igualdade. Cadê a liberdade? Cadê a igualdade do trabalhador? Então, minha tese é toda nesse sentido. Então, me parece que não é contrato de trabalho, essa é a minha defesa. Na verdade, eu acho que há uma manifestação de vontade. O empregado quis trabalhar na Fiat, ao invés de trabalhar, sei lá, na Belgo, mas, a partir dali, ele recebeu todo o influxo de uma legislação heterônoma, que as partes não cabe questionar no que há de núcleo duro. E, então, o contrato é que é um anexo, porque não é possível a gente afirmar na doutrina, sem nenhuma vergonha, que nós temos um contrato de adesão, que nós sabemos que é absolutamente autônomo na teoria geral dos contratos. Assinamos, né, o trabalhador falou assim, olha, onde é que é para assinar? Porque ele não pode mexer em função, ele não pode mexer no salário, ninguém vai poder mexer, ou não podia mexer, e em anexo vem uma CLT e mais alguma coisa complementar. Foi essa distorção de nós não compreendermos o risco, o arapuca, essa submissão disfarçada de uma pessoa sobre outra, ou, no caso do nosso sistema, de uma pessoa sobre o capital, que fez com que a reforma conseguisse avançar, com o risco de avançar ainda mais. Ora, se ele é livre para fazer o acordo, então ele também vai ser livre para a gente ir mudando as cláusulas desse acordo. E foi assim que nós demos um grande espaço para a reforma chegar e desmontar o direito coletivo, desmontar o direito individual, e, para poder desmontar os dois, era preciso desmontar quem dominava e aplicava o direito. Porque só alguém que aplica coercitivamente o direito é capaz de ditar esse direito. Né? Isso aí é teoria dos filósofos americanos e tal, os alemães também, mas americanos em especial. Então, toma uma reforma que paralisa o trabalho do juiz. É incrível a falta de postura mesmo, de compostura do nosso legislador, de ter nos apresentado um projeto, afirmando que esse projeto era uma tentativa de copiar os grandes sistemas jurídicos da Europa, entre os quais a Espanha. Portugal também fez uma reforma em 2012, em 2013 eu estava lá, na Itália também estava fazendo, era greve para tudo quanto é lugar. Falar que nós estávamos precisando copiar aquele regime neoliberal, quando nós estávamos muito, muito melhor do que eles. Eu me lembro que, em 2013, quando eu estava lá na Itália, a gente falava assim, gente, vamos embora daqui. A gente brincou que era efeito Orloff. Eles falavam, vocês vão ser a gente amanhã. Como se eles estivessem na nossa frente, mas no que há de pior. Eles estavam tão na nossa frente, e eu não estava percebendo isso,
que a gente viu um monte de quer dizer, na verdade, nós vimos os juízes da corte, todos fechados, como aqui, constitucional, quer dizer, reforçando a legalidade daquela nova legislação em que muitos se batiam. Sindicatos desesperados, e lá o sindicato é muito mais forte do que a gente. E nós falávamos assim, gente, isso é que é povo adiantado? Eles são muito piores do que nós. E aí nós fomos ficando com medo. Quando chegou em 2015, veio esse projeto, quando chegou em 2017, nós acordamos. Mas nós já acordamos com umas mudanças do início de 2017, vocês vão lembrar, que foi a primeira quebra da terceirização, foi permitindo a terceirização, e depois veio a reforma, permitiu mais ainda, e acharam pouco, foram lá para o Supremo e acabou com a 331. Não concordo com a 331. Tenho isso na minha dissertação de mestrado em 99, 2000, tratando de cooperativas do trabalho. Eu não concordo. Nós inventamos esse negócio de atividade meia, atividade fim. E foi aí que a gente se perdeu, porque ficava muito na nossa mão o que era atividade meia, atividade fim. Tinha a doutrina do Maurício, contribuindo aí para a chamada subordinação estrutural, tentando nos colocar. Agora nós estamos com outro tipo de subordinação aí com a Uber, com essas discussões em que eles falam que é uma subordinação através da direção, né, do comando diretivo, mas, no fundo, nós não mudamos quase nada em relação à época de Aristóteles. Nós continuamos tendo escravidão, a escravidão se misturou com a servidão se misturou, e aí nós nem vimos isso no Brasil, continuamos com escravidão, e da escravidão nós viemos para o contrato-trabalho. E do contrato-trabalho nós estamos com essa reforma que nos foi impingida de uma hora para outra, e realmente nos enlouqueceu. Eu achei que o James ia falar realmente o espírito, porque se sobrou James, foi o espírito. Eles mataram a CLT. Essa que é a verdade. Quando você vê, quer copiar, a gente não é nem igual o japonês, que copia melhor. Nós copiamos para pior. É uma vergonha. Eu vou disponibilizar para a escola, embora vocês todos possam pegar na internet, leiam a reforma da Espanha, que é de 2012, 5 anos antes da gente. Em 2017, todos os jornais e doutrina da Espanha, e juristas e juízes da Espanha já criticavam o absurdo dessa reforma modernizadora, flexi-segurança, que foi feita na Espanha em 2012. E nós, com 5 anos para poder pensar, publicamos. Não tem inocente nessa edição, não tem. E isso que é duro. E é por isso que não rolou o tal diálogo social. Com 5 anos, há estudos mostrando os efeitos nefastos dessa reforma, que nem chega um dedinho da nossa. Eles não encostam nos juízes, nem de perto. Eles não mexem com princípios basilares ligados à execução, porque a nossa reforma ela é mesquinha. Ela fala do direito individual, ela mente no direito coletivo, e a mentira está aí. Não se avançou nada no direito coletivo, nada, se andou foi para trás. A gente conseguiu ficar pior do que os outros países que realmente têm liberdade sindical, em que o Estado pouco atua, não tem dissídio coletivo, nos outros países não tem. Nem o Ministério Público tem esse tipo de poder. Lá tem uns comitês para poder resolver a questão quando tem greve em trabalho essencial, no mais se virem. E nós temos poder normativo, pois vem a reforma, mente. É lógico que tem a questão do imposto sindical, é evidente que tem. Mas o problema foi quando quiseram, na verdade, não tirar o imposto sindical para nos modernizar, mas para acabar com o direito coletivo. Eu tenho um artigo que eu tento demonstrar
Toda vez que o direito individual cresce, o direito coletivo também cresce. E toda vez que o direito coletivo cresce, o direito individual também cresce. De modo que nós temos uma espiral que pode ser ascendente e pode ser descendente. Infelizmente, nós estamos numa espiral descendente. Eu, como vice-presidente do meu tribunal, tive que substituir agora o outro colega no tema de aquela audiência pré-processual. Olha, é duro. Eu não sei como é que está aqui na Bahia. Eu gastei 4 horas e me falaram que foi o primeiro acordo que conseguiu sair esse ano. Achei ótimo, quer dizer, uma única atuação consegui. Falei assim, no elogio, falei igual baiano, adorei, adoro falar. Falei igual baiano e eles me acreditaram em mim. Gente, sabe qual era a reivindicação deles? Eles pediam 100% do INPC. Era a única pauta deles. O INPC estaria em 10 e alguma coisa. Os sindicatos patronais queriam dar 3%. Gente, não estou falando em produtividade, eu não estou pedindo aumento real, não é isso não está nem falando de ultratividade. Eles só queriam o reajuste. Quando eu cheguei lá, essas categorias, alguns sindicatos tinham feito greve e parado para fazer audiência. Me deu uma raiva, deu vontade de suspender e falar, deixa eles fazerem greve. Na hora que os coitadinhos vão fazer greve, lá vem a gente para dar aquela sufocada. Entenderam? Eu estava me achando uma intrujona ali. Falei, gente, será que eu não vou ajudar e ainda por cima eu vou atrapalhar? Aí eu fiz igual, com muita saudade e muita honra, os juízes de primeiro grau. Lembra quando a gente fala assim, porque o James falou assim, a gente sabe o que é acordo, porque acordo acelera a nossa solução. Você me desculpa, James, eu nunca fiz acordo para acelerar meus números. Eu sei o que você quis dizer, mas eu preciso dizer isso aqui. Acordo, para mim, sempre foi com muita parcimônia. Eu não entrego tudo que a gente estudou de direito do trabalho, James, para, num acordo, eu me livrar de um processo. Eu estou ali para julgar. Quantas vezes eu disse, não faço este acordo? Doutora, mas nós dois estamos querendo. Eu falei, mas eu não quero, então vamos fazer lá no meio da rua, aqui dentro não suja o meu ambiente. Isso é indecente, eu não faço esse tipo de acordo que parece renúncia. Eu aprendi que havia renunciabilidade dos direitos trabalhistas, e essa renunciabilidade ela vai desde o início do contrato, pelo meio do contrato, e depois que o empregado sai, porque a hipossuficiência dele talvez até piore. Não faço acordo. Então, James, o que eu fiz? Não faço. Doutora, a gente chega a 7, eu falei, vocês não vão ficar com 0,1 do IPCA sem pagar para esse pessoal. E nós já estamos em julho, essa data base é de janeiro, então tratem de se resolver. Então a gente vai pensar se a gente faz o para frente. Eu falei, o para frente pagando de trás. Gente, foi assim que saiu o acordo. Eu acho que aquele pessoal do sindicato nem entendeu que doida era aquela que tinha chegado do nada. 4 horas, tá? Depois fiz uma reunião separada com eles, tudo telepresencial, para dizer para vocês que eu acredito no telepresencial. Eu acho que a gente é muito mais do que uma imagem. Eu quiser me colocar em câmera, quiser me colocar num quarto, quiser me colocar numa sala, numa sessão, num espaço de 500 pessoas, não importa. Eu sempre vou ser eu, como vocês também são. Pega uma colega aqui que eu estou olhando e sobe e senta aqui, e ela tem a falar muito mais até do que eu. Nós todos, gente, temos muito a falar. Evidente, eu tenho 32 anos de carreira. Eu tenho mais de 20 como juíza de primeiro grau. Nós temos o que falar, nós temos mensagem para dar. E talvez o que doa mais na nossa reforma tenha sido esse cala-boca, porque além de terem tirado monte de... Porque eu lembro assim, meu marido falou assim, vem cá, o que é que a reforma deu de bom? Qual foi o direito que ela concedeu? E eu tinha feito livro e tal, e tinha feito até um quadro comparativo, sabe? Que eu gosto muito de quadro comparativo, vou ajudar para enxergar melhor. Eu falei, nada. Ela não deu nada. 200 artigos para não dar nada. Porque quando você faz o quadro comparativo, gente,
Eu tenho 4 comparativos, se vocês quiserem, olha, a gente não ganha nada para fazer, eu fiz por meu estudo, e um editor pediu, foi o best-seller do Pobre do Homem lá. Você começa a ver com muita clarividência como que é impejos, como que a gente não tem vergonha. É uma reforma extremamente autoritária. Eu tento, ao longo do tempo, e mesmo no meu, como juíza, aplicar a reforma, porque eu volto a dizer, eu tenho que aplicar. Se acabou as horas em itinerário, acabou. Acabou. Não posso mais dar indenização por todo o tempo do intervalo usufruído. Então, não posso. Agora, deixa eu falar, eu não gosto de fazer isso. Isso não faz com que eu mude a minha consciência como doutrinadora, como professora, de que nós fomos silenciados. Silenciados. E a prova maior de que nós, com nossa experiência, com a nossa sensibilidade com o povo, com o trabalho, porque não há nada mais povo, não há nada mais gente, né? O homem trabalhando é o homem vivendo, diz a filosofia. Mesmo que a gente encontre nos manuais que trabalho é aquela atividade economicamente útil, como um conceito absolutamente econômico, sem nenhum valor moral, nós sabemos o que é trabalho, nós trabalhamos. Nós estamos muito mais próximos do trabalho do que do capital, porque nós recebemos pelo nosso trabalho. Então, nós somos empregados, nós não somos empresários. Nós somos muito mais próximos. A justiça é a justiça e é do trabalho. E eles calaram a nossa boca. E eu agradeço a cada louco colega que teve coragem de se rebelar. Agradeço muito. E espero realmente que a gente comece a copiar os países civilizados. Quando a gente lê essa legislação espanhola, a gente não tem dúvida nenhuma que nós somos um país descivilizado. Dá vergonha. Vergonha. Eu fiquei pensando, sabe, Luciano, quando estava fazendo mais análise, você me perguntou, por que você está fazendo a Espanha se você não fez após lá? Não precisa, né? Hoje vocês podem estudar qualquer regime através de uma boa vontade de ir no Google, mas eu sou daquele grupo da União Ibero-Americana, do PEP. PEP é meu colega de sala, sabe, Rodolfo? PEP, o Filipinho lá, ministro, a Mônica Sete, enfim, esse pessoal, tudo da minha geração lá de 1980, que nós entramos na Federal. E a gente tem muito contato com os ministros da Corte Superior, lá da Espanha. E também contato, igual o James falou, que conhece o João Mamada, a gente também dá palestra lá em Portugal e tal. Eu fiquei, gente, sabe vergonha atrasada? Sabe quando você só nota o vexame depois que passou? Eu nunca devia ter ido para aqueles lugares. Eu não sei como é que aquelas pessoas tiveram a bondade de vir aqui para falar sobre a nossa reforma, porque eles deviam estar tão assustados com o nosso primitivismo, sabe? Então, também agradeço muito a eles por terem nos orientado, por terem tido a bondade de dizer, e eu não entendia por que o João Amado falava, não é possível essa reforma. Eu lembro isso lá em Portugal, eu estava reclamando de matéria sobre arbitragem, foi o meu tema, e ele falava, mas não é possível uma reforma dessa. Aí eu no outro, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí vinha a própria Gabriela Godin tentar dizer, os direitos humanos. Eu falei, sim, eu estou escrevendo sobre o direito da humanidade, né? Quem sabe um direito da humanidade, um direito internacional do trabalho, mas um direito internacional da humanidade que trabalha. Eu sempre gostei muito desse tema da humanidade. Que vergonha, gente. Então, eu vou abrir aqui para vocês, lembrando o seguinte, já começa errado na hora de comparar. Olha o nosso PIB. Eu fiz questão de separar aqui, a idade ajuda aqui, aí eu coloquei esse óculos lindo, maravilhoso, que é o seguinte, a Espanha é o 6º país mais populoso da Europa, conta com 45 milhões, um quarto, né, da nossa população, de acordo com a ONU. A população espanhola não se encontra homogeneamente espalhada, ela fica mais
para o Mediterrâneo, mais perto da área costeira, né, nos litorais do Oceano Atlântico, do Mediterrâneo. Densidade demográfica deles é de 93 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que o Brasil, eu fiz questão de fazer essas pesquisas, tem uma densidade demográfica de 25, um terço. Nós somos realmente, nós temos espaço, nós somos espaçosos. Bom, tem 81% de habitantes da Espanha vivendo na cidade, e, por isso, o território espanhol é considerado urbanizado. Vocês sabem que nós somos quase que meio a meio, né, entre urbano e rural, um pouco mais urbano já nesse século, mas nós não temos essa diferença tão grande deles. Aliás, eu também fui fazer pesquisa assim, alfabetismo, analfabetismo. Sabe o índice de analfabetismo na Espanha? De alfabetizados na Espanha, 98, tá? Sabe qual que no mundo é o índice? Eu estava ouvindo ontem, numa entrevista lá do Globo News, eu fiquei em casa, fiquei no hotel. Gente, é 45% a média mundial de gente formada em terceiro grau, curso superior. Nós somos 20 e poucos. Nós somos um país de muita gente analfabeta, nós estamos com aí, não chega nem a 70. A diferença entre homens e mulheres também aparece aí, as mulheres com menos alfabetização. Aí, quando você coloca nas camadas mais pobres, aí é aquela miséria. E alfabetizado para afirmar que né? Porque nós temos muito analfabetismo funcional. Mas, então, o que acontece? O produto, a economia é a sexta maior economia do continente europeu, a Espanha, e a 14ª em escala mundial. Nós somos 12º lugar. Também não faltava nada, né? Com esse espação que a gente tem, né? Nós somos a 12ª. Então, até que a gente ganha deles em termos de escala mundial. Agora, olha só, gente, eles têm um produto interno bruto de 1,5 trilhão de dólares. 1,5. Olha, gente, 7,54 trilhões de produto interno bruto. Eu falei, nossa, então nós somos muito melhores que eles. Então, volta o índice. Espanha, elevado PIB per capita, que supera os 33 mil dólares. E nós, com esses trilhões, quanto? 35 mil reais. Dólares e reais. Estão entendendo? É um país impossível de comparar. As nossas diferenças culturais, econômicas, sociais, estão muito longe da Espanha. Ontem, eu vou pesquisar se o Ciro tem razão, porque eu estava ouvindo no jornal. Eu era a única, eu acho, do avião que estava assistindo Globo News. O resto estava vendo Ivete Sangalo, nada contra, gosto muito dela, e umas outras coisas lá e tal. E a outra lá estava conferindo o voo e tal, e eu estava vendo Globo News num retrospecto, né, numa gravação de duas apresentações, a do Janones e a do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes falou que há uma pesquisa, quem quiser acreditar ou não, eu não conferi, que nós seremos a Espanha. É engraçado que, quando você está estudando um tema, o Rodolfo vai confirmar. Parece que alguma coisa conspira, toda hora vem um assunto. Ou então a gente fica com a orelha mais levantada. Ele falou que nós vamos demorar, gente, 30 anos para chegar a ser Espanha. Como é que a gente vai demorar 30 anos se a gente até copiou? E que raio de cópia, então, que é essa? Então, vamos copiar, porque eles agora estão voltando para trás. Eles conseguiram, não só lá, como em Portugal, você mesmo, James, pode dar o seu testemunho, porque em Portugal é a mesma coisa que está acontecendo. Eu não sou economista, eu não entendo direito e economia, acho que a gente até tem essa dificuldade, devia aprender mais, eu vi que no seu currículo você estudou direito e economia, eu estou sempre tentando estudar, mas o que eles concluíram? Que a precarização dos trabalhadores, a precarização dos direitos, ela leva a um engessamento da economia. E se os trabalhadores
e Maurício já tinha contado isso há um tempão, né? O Maurício Godinho falou assim, olha, o direito do trabalho é o instrumento mais democrático de distribuição de riqueza. Está aí por quê? Porque quando o trabalhador tem mais dinheiro, ele vai para o mercado e consome, e gasta. Se ele não tem... E aí, o que estava acontecendo na Espanha, gente? A Espanha, realmente, em 2012, ela estava péssima, ela tinha 33% de desempregados, né? Estava na casa dos 30%. Sabe quanto que a gente estava aqui, gente? 12%. Precisava imitar? A gente estava com 12%. A Espanha não era para ter sido nossa referência, vocês estão entendendo? A gente foi enganado. Ela estava com 33% e fez a reforma. Agora, 2022, foi assim, entrou o primeiro-ministro deles, que é de esquerda, Raul, né? Depois, ele, em 2021, ele levou um projeto para uma contra-reforma, na verdade, uns ajustes do que tinha, porque era coisa errada demais. E agora, em fevereiro, essa contra-reforma, essa lei, foi aprovada, porque lá eles mandam primeiro como decreto-lei real, né, que, inclusive, é assinado pelo rei, Juan e tal. E depois vai para o Congresso. Sabe, vê se vocês imaginam essa realidade. Me deu vontade de falar, Silvia, eu não vou mais apresentar, porque a diferença é tão imensa que está difícil comparar. Sabe como que eles fizeram lá, gente? Eles fizeram a união de governantes, então está lá, apoio do rei, o rei não vale nada, então vamos tirar o rei. Apoio do primeiro-ministro, apoio do PSOE, que é um partido de esquerda, sindicatos patronais e representantes das empresas, tripartite. Esse projeto, alterando a reforma deles de 2012, é lógico que, ao longo, também apareceram algumas, tá, gente? Não é a primeira vez que essa reforma vai ser mexida, não, mas ela que é grande mexida nela, nos grandes pontos de alteração de direito, de perda de direito, porque lá houve perda de direitos. Agora, eles ampliam e reforçam direitos e cancelam, sim, as regras de uma reforma que eles chegaram à conclusão que foi uma reforma horrível. Sabe para quê? Para a economia. Aí eu falo assim, já que é para comparar, então deixa eu olhar aqui. Aí a gente vai ver. Quem viu ontem jornal, todos os jornais estão mostrando isso, né? Globo News, Jornal da Band, Jornal Nacional, é só rastrear. Eu gosto de ver esses negócios assim. Então, mostrando o IBGE, aumento enorme de informais. Inclusive, uma discussão, quem são esses informais? Porque muitos que estão sendo colocados como formais, no sentido de estarem trabalhando, não são realmente os formais com carteira assinada. Informais dão 40% da força de trabalho no Brasil, que é 100 milhões. Então, tem 100 milhões trabalhando e tem 100 milhões não trabalhando. Dos 100 milhões que trabalham, 40% são informais. Que país é esse que a gente está? Que bomba social é essa que a gente está vivendo? No nosso colinho. Quer dizer, foi pouco para o juiz do trabalho ter que ralar feito um condenado e ainda nem ter aprendido todo o sistema do processo civil, com sua cadeia de precedentes, e vem uma reforma, transforma esse processo e ainda nos traz, de quebra, 200 artigos detonando o trabalhador e nos apavorando com relação, não ao princípio da primazia do negociado sobre o legislado, porque isso a gente aceitava. Nós nunca negamos que, quando vinha uma convenção coletiva, nós alterávamos do coletivo para... em relação à lei. Nunca ligamos. Inclusive, o negociado no contrato, venha, é um salário mínimo, mas se você vier com 10 salários para o empregado, a gente topa. O problema é que essa reforma, ela permite a reformácio em pé jus dos direitos. Coloca lá uma meia dúzia dos artigos óbvios que estão na Constituição, e quem criticava a Constituição por ter feito um mini Código do Trabalho
pagou a língua, né, bateu na língua e falou assim, ainda bem que a nossa Constituição tem isso, ainda bem, porque senão eles iam colocar tudo no 611 e tudo ia ser negociado. E está aí, o Supremo dizendo, pode, exceto os direitos indisponíveis. Eu disse assim, gente, mas qual foi o capítulo que eu perdi, que momento que eu me esqueci, que sempre me falaram que os direitos trabalhistas eram todos indisponíveis? Só isso para justificar o princípio da irredutibilidade salarial, da irrenunciabilidade, o princípio da intangibilidade subjetiva e objetiva das cláusulas, o 468. A pachorra deles, eles deixam o 468, treva civis mal feito, eles deixam o 468 e diz que pode transacionar tudo. Para com isso. Nós estamos ficando nós não estamos sabendo como é que julga uma lei tão paranoica. Então, é por isso que o James fala, toda hora tem um aí dizendo que vai fazer um novo código. Porque não dá, em sã consciência, para pegar uma pauta na CLT, que é maravilhosa, uma CLT que tem o artigo 9º, para falar, que até a gente podia contar para o Toffoli, né, para falar que quando a fraude não vale, né, porque ele diz que vale, né? Ele está dizendo que vale. Fez contrato com o advogado, que bobagem, não quer nem saber se tem. O que tem que se tem prova? O que tem que se tem prova de que havia subordinação? E eu com isso, que eu não sabia que o princípio da realidade sobre a forma é não só um princípio basilar no direito do trabalho, mas também no direito civil, porque não há contrato também que não se baseie na realidade. Mas ele fala assim, não, a realidade é o seguinte, a realidade é o que está aqui no papel. Então, se fez um contrato com o advogado, está válido. Mas e a prova, doutor? Eu estou aqui na ação de reclamação constitucional, não mexo nisso, não. Então, não mexa. Então, faz favor, não mexa. Não mexa. Vai estudar. Vai estudar, sujeito. Gente, eu tenho um respeito pela hierarquia. Estou falando sério. Eu tenho o maior respeito pela jurisprudência. Nós somos agentes do poder. Não tem jeito, James, se você falar que a gente tinha que tirar a política. Não, nós somos agentes políticos. Está lá no livrinho do Eli Lopes Meirelles. Nós somos agentes políticos. E o Supremo também é. E tanto lá eles são políticos, eles não precisam nem ser formados em direito para estar. Agora, se está lá, estuda, pelo amor de Deus. Não é possível o que a gente assiste. Agora, bem feito, porque o que aconteceu com essa reforma em relação a nós? O que aconteceu? Tudo que ela propôs não deu certo. Vai aumentar emprego, vai flexibilizar e modernizar. Moderno, para mim, não é isso, nunca foi. Isso aqui é uma barangueira. Isso aqui agrada extremamente aos donos de engenho, né? Isso agrada mesmo. Olha, pode fazer arbitragem, já nós somos modernos, nós vamos criar uma arbitragem assim, para que juiz? Que nós não entendemos. Foi isso que eu fui falar lá na Lisboa. Quer dizer que eu estou mais de 20 anos julgando processo, eu fiz umas contas meio malucas e descobri que eu já julguei possivelmente, que eu já homologuei possivelmente 200 mil acordos. Agora chega a reforma e fala assim, vocês são bons não. Sabe quem é que é bom para resolver conflito? Arbitragem, sistema de arbitragem. Aí, assim, mas e se o reclamante não quer, o empregado não? Não, mas ele vai querer sim, porque para o juiz basta ele ver a validade, como se ver validade fosse uma coisa simples, né? Nem direito civil, a questão de vias de vontade. Não, mas basta ver. Aí o que acontece? É possível a arbitragem com a concordância do reclamante assinado no contrato. Gente, o cara está querendo comer, ele vai assinar, evidentemente ele vai assinar. E aquela marmota daqueles acordos, daqueles que esse processo que a gente faz, que tem que homologar, eu morro de dó de vocês, quando chega lá em cima, cancelo tudo. Aqueles acordos extrajudiciais, cancelo tudo, gente, estou nem aí. Cancelo mesmo, falando, tá bom não. Não falei para vocês que eu não faço acordo para constar número? E falo com vocês com a tranquilidade que, por anos, eu era recordista em fazer acordo, tá? E tinha uma produtividade que era considerada a primeira em Belo Horizonte. Eu sou chamada de limpa-trilha em tudo quanto é vara que eu passei. Quiserem pesquisar,
Vê lá como era Nova Lima antes de mim, como era Congonhas antes de mim. Eu sou conhecida como Nova... Agora, eu faço acordo, nem que eu tenha que começar às 8 da manhã e sair 8 da noite. Eu nunca olhei relógio, eu nunca negociei com a parte, tipo, faz uma testemunha para cá, testemunha para lá. Não estou no futebol, não sei jogar. Faça quantas testemunhas o senhor quiser, e o senhor faça quantas testemunhas o senhor quiser, porque o convencimento vai ser meu, mas as testemunhas são suas. Não faço negociações processuais, não olho o meu relógio, estou aqui por conta dos senhores, e manda apoio, e põe a testemunha, e aguenta o rojão, porque eu vou danar fazer pergunta para ela. Eu já tive testemunha desmaiando. Depois eu descobri que era uma técnica de tortura, eu não sabia disso. Eu ia perguntando para a testemunha, e a testemunha é o negócio da memória, gente. Vocês sabem o que é isso? Eu estou contando, vocês já devem ter feito. Se vocês não sabem disso, vocês já devem ter. Eu tenho certeza que se vocês colocarem aquele aparelho cardíaco nas testemunhas, eu tenho certeza que vocês infartaram brevemente muita gente. Você começa a fazer testemunha. Olha, gente, mulheres, vocês sabem bem o que é isso. Ô, gente, meu texto está todo, eu vou liberar para vocês, não tem nada, é só mostrar como éramos nós, como é a reforma horrorosa, a nossa reforma horrorosa, a reforma da Espanha, e o que a Contra-Reforma fez. É super fácil, vocês leem esse negócio em 5 minutos. Mas olha aqui, mulheres, vocês lembram daquela época, eu já tenho muito tempo, que namorado inventava, que estava vindo para a nossa casa, quando o pneu furou, que estava chovendo lá onde ele estava, o cara está caçando, tá? E que aí, quando ele foi pegar um macaco, ele viu que ele estava sem macaco, ou então o step dele também estava estragado. Ô, gente, e você vai fazendo pergunta, e o cara fala assim, eu falei, mas e o macaco? Não, eu pus o macaco, mas e aí? Não, e aí o pneu, não sei, mas e depois? Não, mas não passava ninguém, mas que lugar é esse? Então, a gente faz isso com testemunha, eu pelo menos adorava fazer. Achava uma brincadeira. Aquela brincadeira do bem vence o mal. Eu falei assim, oh, meu filho, olha aqui, se você está achando que você é mais esperto que eu, vamos ver se é mesmo, tá? Porque você está querendo mentir. E eu estou na gana de querer descobrir. Você não vai ganhar. Eu já falei para o meu filhinho pequenininho que o bem vence o mal. Você está lascado comigo, vou te lembrar de novo. Se você mentir, você vai preso. Não sei quem vai te prender, mas se duvidar vai ser eu. Eu lembro das datilóides Dias, falava assim, doutora Rose, eu já sei quando a senhora vai queimar, porque a senhora começa a puxar a rodinha, assim, vai chegando perto dele. E eu, por sorte, tinha um equipamento, vocês devem lembrar isso de antigamente, aquele equipamento de furar muito, gente, ele é enorme, aquele furador. E eu ficava assim, é mesmo, moço? Mas, gente, uma vontade de bater nele. O pessoal falava assim, a senhora usa arma, doutora? Eu falei, para quê? A senhora tem arma? Eu falei assim, para quê? Para usar? Eu nunca prendi ninguém. Mas eu me lembro da testemunha, não é uma só não, gente, elas desmaiavam, porque eu ia fazendo pergunta, e em cima da pergunta eu ia fazendo mais pergunta. Como o cara achou que só precisava chegar lá para falar uma coisinha, ele começa a aumentar. Lembra dos homens mentirosos? Eles começam a aumentar. Aí você vai no detalhe do detalhe do detalhe, aí ele começa a esquecer. Aí ele vai entrando em contradição, aí ele vai pirando. Eu falei, meu filho, vamos acabar com isso aqui agora? Chega, já danou? Falou assim, olha, o senhor tem a chance de voltar a falar a verdade até eu encerrar a ata. Se eu encerrar a ata com essa motoeira de mentira sua, eu vou abrir um processo e vou atrás desse processo, para ver até onde que o senhor vai. Mas aí eles voltavam atrás. Quando não, rogava praga. Falava assim, olha esse horário aqui, ó, vamos supor, 3 da tarde. 3 da tarde do dia tal. O senhor está mentindo, prejudicando alguém. Ô, gente, pouco me importa se é empregado ou empregador que o cara está beneficiando. O senhor está mentindo. Vai chegar um dia que o senhor vai precisar de alguém para falar a verdade, que o senhor não cometeu esse crime. Quando chegar esse dia que o senhor precisa muito, alguém vai mentir e o senhor vai lembrar. Vamos supor, dia 27 de maio, às 15 horas. E o senhor vai falar assim, o universo veio sobre mim. Vão mudar a sua história. Não fazia mesmo. Eu falei, e eu ainda falava assim, praga de juiz é batata. Aí o cara, doutora, eu posso mudar um pouquinho? Eu falei, tudo, moço, vamos começar. Comecei o nome, de onde o senhor vem, de onde você vai, de onde você vem. Ô, gente, vamos lá então, nos meus minutos. Não é isso, gente? É muito gostoso, não é? Esse jogo de rato e gato, esse jogo da verdadeira moral.
daquilo que nos justifica, não o salário, mas a nossa vida. Não o status, mas o nosso estado. O nosso estado. O nosso bem-querer. Olha, todo mundo pode assediar. Até a reforma pode assediar. A corregedoria pode assediar, o ministro pode assediar. Mas deixa eu te falar, a gente não pode se assediar. Aliás, é um tema que eu trato. Vou falar agora no Rio Grande do Norte, já falei sobre assédio. Não nos deixemos assediar. Eu estava meio que esquecendo que essa reforma é assediadora, mas ela é, viu, gente? E eu torço muito para os nossos números mudarem, para que a gente possa, seja com uma nova reforma, uma nova lei, seja através de um novo código, esta nossa reforma não pode ficar. Ela é uma vergonha mundial. Nós temos responsabilidade histórica com relação a isso. Nós não podemos deixar o lugar pior do que nós o recebemos. Não adianta justiça 1.4.0, 7.3. Eu não quero nem saber o número. Eu não quero nem saber se é por PJE, ou para escrever na mão, ou para mandar um pé. Eu quero fazer justiça. Porque só isso justifica eu estar 32 anos nesse lugar. E vocês vão ficar mais tempo, e espero que fiquem, e cresçam e progridam na carreira de vocês. A reforma trabalhista da Espanha, ela flexibilizou a Convenção 158, que eles são obrigados. Ela estimulou os contratos temporários. Ficou uma precarização mais da metade precarizado. Com essa precarização, ninguém tinha coragem de comprar produtos duráveis. Então, a economia deles caiu. Porque o pobrezinho do contrato temporário só comprava mixaria. Ele não vai comprar ele não vai comprar um apartamento, ele vai comprar um carro. Então, a economia fez assim. Ô, gente, qual que é a nossa dúvida? Olha que besteira. O cara tem mais é que ganhar o Prêmio Nobel da Economia. 2 caras da economia para ensinar isso para nós e ganhar o Prêmio Nobel. Que quando você mexe na economia, você pode estar alterando para cima ou para baixo a sociedade. E quando você faz alterações sociais, você mexe na economia. O cara ganhou o Prêmio Nobel, jamais ganhar mesmo. Então, é isso que aconteceu com a reforma de lá e com a nossa muito pior. Porque a nossa quis mexer no processo, quis mexer, não deu certo. Também acho que não deu certo. E não deu certo, ainda bem, pelo próprio Supremo. E a hora que o Supremo faz alguma coisa. Porque o Supremo, o que ele fez? Inconstitucional falar que pobre não é pobre. Sabe por quê? Porque a lei não ganha da realidade. Não ganha. O princípio da primazia é só um lampejo de um mínimo de racionalidade que alguém teve para dizer o seguinte: a realidade é porque é. E não tem nada. Não adianta dizer que o escravo é um instrumento inanimado, porque ele não é um instrumento. O que tem é uma legislação garantindo ou não garantindo a condição dele de pessoa em direito, mas ele é pessoa. E o trabalhador é pessoa. Ainda que essa legislação, a da reforma, a contra-reforma tente arrumar, ele é uma pessoa. Então, eu vou passar esses quadros para vocês. Achei que isso seria muito menos enfadonho para vocês que estão querendo se encontrar, almoçar. Não fiquem indigestos com esse quadro. Peguem o quadro, tá, Silvinha? Eu vou passar para você. Não passei um slide. Vocês vão ver a diferença da nossa reforma pior do que a reforma de 2012. Nós demoramos 5 anos para fazer uma reforma pior do que a deles. E a deles não foi nadinha em relação à nossa. E, mesmo assim, a grita geral fez Portugal mudar, Itália está mudando. Eles vão mudando aos pedacinhos. Essa reforma aí, agora, de 2022, que foi, como eu disse, foi um pouquinho mais densa. Mas eles estão mudando. Então, eu quero acreditar, gente, que nós temos que fazer o nosso trabalho, nós temos que cumprir a legislação vigente, evidente, nós não podemos, em tempos sombrios, ficar julgando de forma diferente, porque é um caça às bruxas horroroso. Eu lembro, no início da reforma, que muita gente chegou a correr risco de sofrer processo. Então, aí as ações constitucionais quiseram estabilizar a jurisprudência. O que eles criaram foi
um Supremo Tribunal Federal que nós nunca vimos falar tanto sobre... Alguém pesquisava Supremo... Você lembra, Rodolfo? Você pesquisava o Supremo Tribunal Federal? Uma vez na vida, normal. Agora, tudo a gente tem que olhar no Supremo. O TST virou órgão de passagem. Isso é uma vergonha. Mesmo essa do Toffoli, ninguém passou pelo TST, não foi recurso de revista, não. Ninguém já foi correndo lá com a ação, reclamação constitucional. Então, gente, vamos ter esperança. Vamos ter sangue forte, vamos manter o check-up em dia, os exames periódicos, vamos manter a sanidade, gente. Se tiver mais doido, fique, apesar que eu acho, sim, que a loucura ela é contagiosa, a depressão é contagiosa, os problemas mentais, as doenças mentais, elas são contagiosas. Fique perto de uma pessoa triste, deprimida e tal, você vai ficar também. E fique perto de uma pessoa leve, vai ficar também. Mas deixa eu te falar, vamos garantir a nossa sanidade mental. Vamos acreditar que nós estamos passando, como nós passamos pela pandemia, por um momento difícil da nossa história, por um momento vergonhoso da nossa história. Nossa Senhora, e Teixeira de Freitas, se ele visse isso que fizeram aqui. Vamos pensar nisso e vamos acreditar que, passado isso, e com esforço de gente culta, competente, boa, como Luciano, como Rodolfo, pessoas que realmente amam o ser humano. Não amam o direito, não, gente, porque ninguém pode amar o direito se não amar as pessoas. Porque o direito foi feito para as pessoas, pelas pessoas, para o progresso das pessoas. Um direito que não serve para a pessoa é um direito que não serve para nada. E aquilo que não serve para nada, mais atrapalha, ele não pode existir. Então, vai acabar esse tempo. E nós vamos chegar numa nova era. É isso que eu desejo a cada um dos colegas baianos que está aqui, dizer da minha imensa satisfação, novamente, da minha honra de tê-los, dizer que o nosso Tribunal de Minas está à disposição de vocês, nós estamos fazendo a construção também de alguns bancos de dados, acho importantíssimo essa interação entre tribunais. Pesquisem, leiam, mantenham. Eu não bebo, tá? Mas bebam. Eu já estou quase assim, droguem-se. Porque só assim, façam alguma coisa, sabe? Movimentem-se, sorriam, comam, façam as coisas que é do humano. Porque estão nos desumanizando, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, com um carinho muito grande de Minas, mas em especial meu próprio, viu? Fiquem com Deus. Bom, minha gente, depois desse turbilhão que veio de Minas, desse furacão que invadiu a Bahia desde Minas, né? Começou, claro, no Rio, mas o bom é que esse furacão já saiu do Rio e passou por diversos lugares do país. Então, Rose, eu queria lhe abraçar imensamente, querida, olha, em nome com Deus, viu? E agradecer muito obrigada por muito encarecidamente pelo fim dessa manhã, que foi uma manhã luminosa. Começamos com o James, agora o James, agora com você. Enfim, e vocês todos e todas que estavam presentes, muito obrigado. Muito obrigado, Rose, muito obrigado, James. Muito obrigado, meus colegas e minhas colegas. Foi uma bela manhã. Que bom nos revermos e amanhã continuará. Até amanhã. Muito obrigado.